Graça e paz, irmãos. Uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra com os irmãos nessa manhã, nesse culto especial pelo Dia dos Avós, avós de coração, avós de sangue. E tenho a graça de Deus de poder de vez em quando estar com os irmãos aí da terceira idade, que tem muito me abençoado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E eu quero compartilhar com os irmãos algo que tem bastante a ver com essa questão de confiança e de estar firme nas promessas. E eu peço, por favor, pode botar o slide, Jonas, irmão Jonas. Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Começar a nossa reflexão hoje. Você tem medo do quê? Do que você tem medo? Muitas pessoas têm medos diferentes, medos de muitas coisas. Por exemplo, eu tenho medo de altura. Antes de falar do medo de altura, eu tenho um medo que é até mais, talvez mais vergonhoso. Eu também tenho que contar os podres, né? Eu morro de medo de barata. Lá em casa, eu e a Vanessa temos um combinado. Aranhas eu mato, baratas ela mata. Eu sei que ela não vai me fazer mal diretamente, não é um animal peçonhento, mas eu prefiro longe. Outro medo, então, que eu tenho, medo de altura. E esse medo de altura, ele já me deixou de fazer algumas coisas. Ele me deixou, por exemplo, me fez com que eu não conhecesse o Cristo Redentor ou as Cataratas do Iguaçu. Eu lembro que, certa vez, eu fui com o pessoal do seminário, no Rio de Janeiro. Todos subiram ao Cristo Redentor e eu fiquei lá embaixo. É certo que aquele dia estava nublado, o pessoal também não viu nada, mas pelo menos teve a coragem de subir. O fato é que às vezes o medo, ele faz com que nós, muitas vezes, deixemos de vivenciar algumas coisas. Deixemos de fazer coisas que seriam oportunas, que seriam boas. E até mesmo o medo, às vezes, prejudica em relação a questões da vida espiritual de cada um de nós. Até mesmo, muitas pessoas vivem com medo até da volta do Senhor. Medo do apocalipse, né? Medo até das coisas que Deus, ou das consequências de viver com Deus. Medo de, por exemplo, vou citar o exemplo dos irmãos aqui, vir aqui à frente e dar um testemunho. Porque, né, como é que as pessoas vão reagir, como é aquele medo de falar em público. Então, muitas vezes, o medo trava também em questões da vida espiritual. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre pessoas que viveram talvez esse medo aí, e alguns cederam a eles, mas há aqueles também que não cederam. Então, o tema de hoje é firme nas promessas. Quero compartilhar com os irmãos, quero que os irmãos lembrem, toda vez que cantarem o hino firme nas promessas, se possível, lembrem dessa pregação de hoje. E esse tema firme nas promessas vai ser baseado em alguns textos, mas principalmente a vida de um personagem e um povo. Nós vamos analisar o texto de Números, capítulo 13 e capítulo 14, e também Josué 14 e 15. E eu acrescento ainda Hebreus 13 e 4. Aí você pode... Puxa, pastor, mas é bastante texto. A parte boa é que você tem bastante coisa para ler depois, à tarde, em casa, para analisar os textos. Então, se você puder, à tarde ou durante a semana, retire um tempo para ler esses textos, porque com certeza Deus vai falar ainda mais coisas a cada um de vocês. Então, nós vamos estudar aí o livro de Números, capítulo 13. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto de Números 13. Deixa ele aberto, porque nós vamos passear um pouco por esses textos. E nós vamos pensar a partir principalmente do exemplo de Caleb. Um irmão, um homem de Deus, um homem do povo de Deus, que foi bênção, porque se manteve firme nas promessas do Senhor. Então, o texto de Números, capítulo 13... ele nos conta quando Caleb e outros irmãos estavam diante de uma terra que Deus havia prometido. Nós vamos ler o texto, mas antes eu preciso relembrar algumas coisas, ou talvez você não conheça a história. O povo de Israel
que era o povo de Calebe, aquele povo, o povo de Deus, separado por Deus, eles haviam recebido uma promessa do Senhor, por meio do seu ancestral Abraão, de que eles herdariam uma terra maravilhosa, que seria a terra de Canaã. Abraão passou por aquela terra, depois os seus descendentes foram para o Egito, e lá no Egito eles foram escravizados por aproximadamente 400 anos. Depois da escravidão, Deus chama Moisés para ser o líder que conduziria o povo para fora daquela situação, para fora daquele local. Eles saem milagrosamente do Egito, vendo coisas assim realmente maravilhosas, tal qual, por exemplo, o fato de um mar se abrir e eles passarem em seco pelo meio do mar. Então eles viram coisas grandiosas, eles atravessam então parte do deserto, chegam a um local chamado Monte Sinai, Deus faz uma aliança com eles, onde ele diz que vai novamente, ele reforça a ideia de que vai dar a terra prometida a eles. Eles chegam até a esquina da terra prometida, digamos assim, quase como se nós estivéssemos aqui, ali na frente, o Ruizinho é a terra prometida, está próximo, claro, um pouquinho mais distante, mas estão às portas da terra prometida. E aí, o texto que nós vamos ler, do capítulo 13, ele diz que o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Deuteronômio 1 vai falar que não somente Deus fez com que Moisés falasse isso, mas o povo sugeriu isso e Moisés aceitou. Então, eles estão às portas daquela terra, da terra prometida, e Moisés então junta 12 pessoas, 12 líderes das 12 tribos. Essas tribos eram as famílias descendentes então de Abraão. Então, os líderes, ele chama alguns líderes ali, e manda que eles atravessem toda aquela terra e olhem. Ele pede que eles vissem se a terra era boa, como é que era o povo de lá, se as cidades eram fortificadas ou não, etc. E no versículo 20, ele vai dizer: sejam corajosos. E essa frase é importante para o restante da mensagem. Tragam alguns frutos da terra. Pois bem, eles vão, e depois de 40 dias eles voltam com o relatório de como que era a terra. E eles dizem, então, de como que era a terra. Por exemplo, eles trazem várias frutas, entre elas, por exemplo, um cacho de uva que 2 pessoas tinham que carregar. Tamanho, quão grande era, aquele cacho de uva. O relatório deles era que a terra era boa, mas o povo de lá era forte. Um povo de guerra, e principalmente que havia gigantes, os descendentes de Enaque, os Enaquins. Isso está lá em 13, 27 e 28, esse relato do povo. O texto diz assim, versículos 27 e 28. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Então, eles dizem que a terra é boa, eles percebem que a terra é boa, mas eles também dão o relatório de que havia gigantes. E o medo começa a tomar conta sobre eles. E eles começam, os outros 10, dentre os 12, apenas Josué e Calebe deram um relatório positivo. Os outros 10 começaram a instigar o povo, de que aquela terra era muito difícil, era complicada. E Calebe então diz: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Calebe silencia o povo e diz: nós precisamos ir, nós vamos conseguir vencer aquele povo, nós vamos conseguir conquistar aquela terra, porque nós vamos na força do Senhor. Mas aqueles outros 10 começaram a falar para o restante do povo que a terra, ela devorava os seus habitantes, ou seja, alguns vão dizer que esse devorar a terra seria uma escassez, fome, alguma coisa assim, mas também poderia ser o fato de que tem muita guerra naquele local. Em outras palavras, o que ocorre é que, tomados pelo medo, os 10 espiões que foram até a terra, que não Josué e Calebe, voltam e dizem para o povo: não dá,
A gente não vai conseguir, não vale a pena ir lá. A gente vai morrer. O Senhor essa promessa ela não vai se cumprir, não é bem assim. E tomados pelo medo, eles instigam o povo, de tal forma que o que ocorre é que o povo não entra naquele local. O medo cegou a fé. O medo cegou a lembrança do que Deus tinha feito. É interessante que aquele povo era o mesmo povo que tinha visto Deus fazer grandes maravilhas. E isso tinha acontecido há meses. Não era anos, há meses atrás. Há meses atrás eles tinham visto o mar se abrir. Há meses atrás eles tinham visto as pragas. Eles tinham visto tudo que Deus tinha feito. Mas o medo toma conta de tal forma que eles não conseguem mais confiar nas promessas do Senhor. O medo impede os israelitas de seguirem em frente, exceto Calebe e Josué. O capítulo 14, versículos 29, 30 e também 34 nos diz isso. O fato é que aquele medo dos israelitas fez com que o Senhor pesasse a mão sobre eles. E lá em Hebreus, o autor de Hebreus vai fazer uma associação com isso. Ele faz uma alusão a isso nos capítulos 13 e 4, mostrando que no capítulo 3, aqueles israelitas não herdaram a promessa, não entraram na terra prometida, porque lhes faltou fé, ao contrário daqueles que entraram. O versículo 12 do capítulo 3 de Hebreus nos diz o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. O medo pode nos impedir de seguir em frente. O que nós vemos nesse relato, o que nós vemos nessas pessoas, é que o medo fez com que eles não avançassem. O medo tomou conta de tal forma que eles não conseguiram ver o Senhor cumprir as suas promessas na vida deles. E Deus trouxe um castigo a eles, de forma que todos os que tinham 20 anos para cima morreram no deserto. Eles estavam às portas da terra prometida, mas por conta da incredulidade deles, eles têm de vagar 40 anos no deserto, cada ano para um dia que os espiões viram a terra, e por 40 anos eles ficam vagando pelo deserto, para que todos os que foram infiéis morressem. O medo pode nos impedir de seguir em frente. E aí, para a gente poder pensar na confiança e pensar em avançar um pouco, eu faço uma pergunta reflexiva para você. Que você possa refletir nela agora e também no restante do seu dia. Qual o medo que está impedindo você de avançar? Qual o medo está impedindo você de confiar nas promessas do Senhor? Principalmente a promessa de vida eterna. Às vezes pode ser o medo de perder o emprego. E aqui eu quero aplicar em relação à questão de fazer a vontade do Senhor. Por medo de perder o emprego, muitas pessoas mentem. Muitas pessoas negociam a sua fidelidade ao Senhor. Dão um jeitinho porque o chefe mandou. Muitas pessoas têm medo da morte, medo da dor ou de doenças, e isso faz com que elas não sirvam ao Senhor. Porque elas pensam, eu não sei até quando eu vou estar vivo, eu não sei se eu vou resistir a essa situação, enfim. E travam pelo medo do que vai acontecer. Muitas pessoas têm medo de ser criticado. Então, eu não vou dar o meu testemunho, porque vai que alguém não gosta, vai que alguém não concorda, vai que alguém olha meio torto. Eu não vou evangelizar as outras pessoas, porque vai que eu perco uma amizade. E o medo de ser criticado, o medo de ser contrariado, às vezes impede de seguir em frente. Medo de ser traído. Irmãos, esse é um que eu tenho visto ao longo dos meus anos aí em algumas igrejas. Esse é muito frequente. Eu servi ao Senhor no passado, eu fiz
a obra do Senhor, eu atuei nos ministérios, eu fiz aquilo que o Senhor desejava, mas eu fui traído por alguém, e eu não consigo confiar mais. E aí eu deixo de fazer a vontade do Senhor. Medo de faltar dinheiro, e por isso eu não dou o meu dízimo, não dou uma oferta. Eu vejo que há necessidade financeira em relação a um missionário, alguma coisa assim, mas eu não vou ajudar porque vai que falta. O medo trava. E até mesmo em relação à questão da vida com Deus e da esperança na volta do Senhor. Muitas pessoas têm medo de como vai ser a volta do Senhor. É interessante que o livro de Apocalipse, ele é um livro que só a palavra Apocalipse já faz muita gente tremer, já dá medo. Se nós fôssemos traduzir em outras palavras, em uma palavra, qual é o tema central do Apocalipse? Esperança. Esperança de que um dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu numa cruz, a nossa morte para que nós fôssemos perdoados e tivéssemos vida eterna, um dia Ele vai voltar, e todo o sofrimento, toda a dor, toda a tristeza vai acabar, e nós habitaremos eternamente com Ele. Nós entraremos na terra prometida, não a que Caleb buscou. E é interessante que o autor de Hebreus faz essa associação. O povo de Israel que teve medo, morreu no deserto e não entrou na terra prometida. E lá no capítulo 4 de Hebreus, o autor fala sobre um descanso que nos é prometido. Josué, Caleb, os levitas e o pessoal de 20 anos a mais, eles entraram numa terra física. Mas nós, pela fé no Filho de Deus, entraremos no descanso eterno, que é a terra prometida, a nova Jerusalém, o céu, a vida eterna com Deus. E nós não podemos deixar que o medo, seja de castigo, o medo de fazer a vontade do Senhor, o medo de várias coisas que às vezes nos trava, nos impeça de viver aquilo que Deus tem para nós. O serviço, a vida cristã de fato. Caleb permaneceu firme e manteve as promessas do Senhor viva em sua mente. Meus irmãos, muitas pessoas vivem esse medo trava e impede de viver a vida cristã de verdade. Há um tempo atrás eu ouvi uma pessoa compartilhando que outra havia lhe dito que ela falou, eu não sinto, não consigo sentir na minha vida a vida plena que Jesus prometeu. Por questões materiais, enfim. Irmãos, a vida plena que o Senhor nos deu, ela tem a ver com a promessa, com as promessas que Deus dá, principalmente a promessa de vida eterna. As promessas do Senhor mantiveram firme Caleb na esperança. Aqui tem uma questão interessante. Eu estou com 39 anos. Em novembro eu faço 40. Caleb tinha 40 anos quando eles estavam prestes a avançar na terra prometida. Só que ele tem que aguardar 40 anos. Quando passam os 40 anos, então Caleb vai tomar posse da terra dele. Espera aí, porque tem que conquistar a terra. Então ele passa mais 5 anos com seus irmãos lutando ali na terra de Canaã, atacando aqueles inimigos, até que quando ele tem 85 anos, ele chega a Josué e relembra a promessa que Deus tinha feito a ele. As promessas do Senhor mantiveram Caleb firme na esperança. Caleb, agora com 85 anos, se mantinha firme na esperança. As lembranças do que Deus havia feito e de quem Ele é, fizeram com que Caleb permanecesse fiel. Não houve medo que impedisse Caleb, porque a sua confiança estava no Senhor e em suas promessas, mesmo tendo passado tanto tempo. A verdadeira confiança no Senhor, ela impede que sejamos dominados pelo medo. A lembrança do que o Senhor já fez e faz, e quem Ele é, nos sustenta e nos mantém firmes e constantes. Hebreus 4:11 nos diz: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência.
Fato é que nós não podemos dizer, afirmar que Caleb não sentiu medo. O que nós podemos afirmar é que Caleb não foi dominado pelo medo. Se os irmãos Valdir e Zenaide tivessem sido dominados pelo medo, nós não teríamos podido ouvir o testemunho dos irmãos. Muitas vezes o medo impede que façamos coisas, mas Caleb, como um bom exemplo, confiou no Senhor, e isso fez com que ele não fosse dominado pelo medo. Depois de 45 anos, e aqui há algo muito importante, irmãos, os gigantes ainda estavam lá. A gente acha que quando a gente confia no Senhor, as coisas simplesmente, muitas vezes a gente espera isso. Quando eu confio no Senhor, os problemas vão embora. E não é verdade. Imaginem, se coloquem na condição de Caleb agora. Você está com 40 anos, você vai ver a terra, você vê gigantes. Você pensa, na força do Senhor nós vamos vencê-los. Aí você volta, todo mundo diz, não vamos não. Ok, vamos esperar mais 40 anos. Com 40 anos, você... Não, eu vou lá, eu vou lutar. Eu não. Os irmãos, até eu pensei, né, quando eu estava preparando a mensagem, né, é mais ou menos como a situação de Caleb, né? Eu com 40 anos eu tenho menos motivação, menos vigor, menos firmeza do que muitos dos irmãos aí que já estão com os seus 60, 70. Volta e meia eu percebo isso aí, né? Esse desejo de servir, esse ativismo que muitos dos idosos têm. Mas o fato é que, imagine você, com 40 anos, você vai avançar, a terra está na sua frente. E você precisa esperar. Você viu gigantes. E para vencer, para entrar naquela terra, você tem que derrotar aqueles gigantes. Agora você não está mais com 40 anos. Agora você está com 85. E os gigantes estão lá. E os filhos dos gigantes estão lá. E tudo está da mesma forma. Caleb já com 85 anos, ele sabia que a sua força não residia nele mesmo. E aqui está o ponto central de como nós vemos a confiança de Caleb sendo ativa. Ainda que ele considerasse que ele tinha muita força e vigor, ele diz, isso no capítulo 14, versículo 11, que ele ainda estava do mesmo jeito. Passou 45 anos, mas não mudou nada, eu consigo. Mas ele diz essa frase que é muito importante: se o Senhor estiver comigo, eu conquistarei aquela terra. Se o Senhor estiver comigo. Não é porque Caleb tinha lutado, não é porque Caleb tinha um povo grande. E olhem como o medo, às vezes, ele nos trava, como ele nos impede de avançar. Porque o que acontece? Caleb avançou, Caleb não foi dominado pelo medo, e o capítulo 15, versículo 14, diz que Caleb expulsou os gigantes daquele local. Caleb foi com a sua família, uma parte, 1/12 de todo o povo de Israel. Caleb já idoso. Imaginem o que o povo podia fazer se tivesse confiado e entrado desde o início. Mas o medo travou. Não há medo que resista à confiança no Deus que cumpre suas promessas. Deus, Ele não somente nos prometeu a vida eterna, mas Ele nos prometeu uma vida plena já agora. Não no sentido material necessariamente, mas uma paz que excede todo o entendimento. Ele prometeu que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós poderíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O Senhor nos instrui, nos ensina a lançarmos fora todo medo, porque no verdadeiro amor não há medo, porque o medo supõe castigo, em 1 João vai falar isso. Nós não precisamos ter medo, irmãos. Nós não precisamos ser dominados pelo medo, mas nós podemos confiar no Senhor e viver todas as coisas que Ele tem para nós. Viver firme nas promessas. A minha pergunta é: o que te impede de avançar?
O que te impede de viver mais profundamente com o Senhor? O que te impede de andar mais próximo de Deus? De servir mais a Deus? Pode ser o medo. Eu já ouvi, às vezes, pessoas falarem: eu não quero firmar um compromisso, porque eu não sei, eu já estou meio idoso, eu estou doente, eu não quero firmar um compromisso, porque eu não sei se eu vou conseguir cumprir. Meu irmão, abandone, lance fora todo medo. Deus tem coisas para fazer por meio da tua vida. O que impede você de servir? O que impede você de seguir firme na esperança de que Deus há de cumprir suas promessas? Você tem dado lugar ao medo? Certamente Caleb havia mudado, mas Deus não. O Senhor seria aquele que faria Caleb viver tudo aquilo que havia prometido. Na tua vida, meu irmão, na tua vida, o que tem impedido de você viver aquilo que o Senhor tem prometido para ti? A vida eterna, a vida plena, uma vida com o Senhor, próximo dele, servindo. Hoje, o que impede você de viver o que Deus espera de você? É o medo. Medo de sofrer, medo de não conseguir, de ser enganado, de ser traído, de fracassar, de não ter forças. O medo tem te travado? Não tenha medo. Não tenha medo. Siga em frente. Permaneça firme nas promessas do Senhor, porque Deus ainda lhe dá forças. Deus ainda tem coisas a fazer por meio da tua vida, não importa a tua idade. Caleb tinha 85 anos. Ele viu cumprir as promessas do Senhor na sua vida. Ele avançou e ele conquistou a vitória que Deus havia prometido para ele. Paulo fala esse versículo que eu quero deixar como final. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Nós nos firmamos na esperança que temos, na promessa da volta do Senhor, certos de que nós não precisamos ter medo, mas nós podemos avançar, nós podemos estar firmes na esperança, vivendo o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, meu irmão, independente se você é neto, bisneto, filho, avô, avó, pai, não importa se você tem 10, 12, 15, 20, 30, 85 anos, se você está vivo, Deus tem coisas a fazer por meio de você. Permaneça firme nas promessas do Senhor e siga em frente para tudo aquilo que Deus deseja fazer na tua vida. Amém?